Este podcast é uma produção do NPTV, uma iniciativa do Notícia Preta em parceria com o Instituto Coca-Cola Brasil. Olá, pessoal, bem-vindos ao Ecos, o podcast que conecta empregabilidade, desenvolvimento pessoal e histórias inspiradoras para ajudar você a alcançar os seus objetivos. Eu sou a Bárbara Souza e no episódio de hoje vamos falar sobre inclusão, representatividade e o impacto de mulheres negras no mercado de tecnologia. E para enriquecer essa conversa, recebemos aqui com a gente Amanda Araújo, GPM no G-Show e fundadora do coletivo Produto Preto. Amanda, seja muito bem-vinda. Obrigada, é uma honra estar aqui, eu adorei o convite, eu sempre acompanhei muito a Notícia Preta, então quando me falaram, ai Amanda, vem falar um pouquinho sobre o Produto Preto, enfim, sobre o que você faz, eu fiquei muito feliz, assim, com o convite, é uma honra mesmo. Ai, que bom. E nós estamos honrados de te receber aqui. E para começar, eu já queria começar com uma pergunta. Tá. GPM, explica pra gente o que que é, o que que são essas letrinhas, o que elas significam. Tá. Bom, tecnologia tem muita coisa em inglês, então uma das coisas que a gente fala bastante na Produto Preto, apesar de ter um fit com o mercado, né? Fit já é uma palavra em inglês, a gente tenta evitar, porque também coisas em inglês são excludentes, né? Então, assim, a tradução de GPM, que é Group Product Manager, é coordenadora, né? Então, eu sou coordenadora, tenho um time de 5 pessoas. Dessas 5 pessoas, 4 são pretas, pessoas pretas, então isso é muito importante. Desde quando eu entrei na Globo, eu já falei, gente, eu sou da diversidade, eu sou da inclusão, eu tenho a Produto Preto e eu quero ser uma referência em tecnologia, né? Então, GPM, Group Product Manager, é coordenador, eu coordeno analistas de negócios em tecnologia. Então, não é exatamente um time de desenvolvimento tecnológico, mas é o time de negócios que trazem as dores do negócio para que as tecnologias atendam essas dores de negócio, né? Enfim, então, traduzindo é isso. E Amanda, queria que você contasse pra gente como que começou essa sua jornada com o mercado tecnológico, como que você começou a se adaptar, como que você começou a criar sua carreira, como que a tecnologia te conquistou? Tá, boa. Eu sou formada em marketing, né? E aí era muito engraçado que na época da faculdade eu fui formada em 2014, então tem um tempinho. A gente falava muito de TV ainda, a gente falava de Ibope, e eu ficava com os professores, gente, mas e as redes sociais? Tipo, isso tá bombando, a gente não vai falar disso. E a gente falou bem pouco, assim, mas eu sempre fui muito atenta, poxa, eu gostava muito de rede social, era memeira, interneteira, heavy user e tal, tudo que chegava antes eu testava. E aí o meu primeiro estágio foi de social media, né? Então eu respondia as pessoas que reclamavam na época que a internet caía, xingava no Twitter, a galera que xingava no Twitter, eu ficava lá respondendo, ai, desculpa, a gente vai mandar um técnico e tal, não sei o quê. Então, mesmo sendo marketing, né, não pensando em trabalhar com desenvolvimento de tecnologia, eu já gostava dessa coisa meio digital, então eu trabalhei muito com marketing digital também e tal. E eu sempre gosto de falar que produto é uma evolução do marketing, né? Porque é isso, mistura o marketing com tecnologia e virou produtos digitais. Então, quando eu falo assim, qual que é a minha experiência em produto, eu gosto de falar que eu tenho 14 anos de experiência em produto, porque um dos 4 P's de marketing é produto, né? Então, acho que isso é importante, assim, às vezes a pessoa pensa, ah, eu não tenho nada a ver com tecnologia, mas com certeza tem alguma experiência sua que agrega em tecnologia, que vai fazer sentido, né? A gente na Produto Preto fala muito sobre transição de carreira, então sempre tem alguma experiência em alguma outra carreira que você já tem que dá para agregar tecnologia. Assim, acho que o mais importante também é o que a gente fala que são as soft skills, né? Que são as habilidades socioemocionais. Então, se você domina isso, você vai conseguir se dar bem em qualquer emprego, assim, qualquer área. E você, Amanda, como que a sua experiência como mulher preta, você falou do coletivo, como que a sua experiência como mulher negra fez você criar o coletivo e influenciou no seu trabalho com produtos digitais? Tá, legal. Então, assim, o que acontece? Eu não fiz uma transição de carreira muito programada, eu sei que muita gente sonha com isso e tal, eu sei que eu sou uma exceção, inclusive. Foi um amigo meu que trabalhou comigo já e falou: Poxa, você não quer trabalhar com produtos digitais? Aí, com tecnologia, eu falei: Não, gente, eu nem sei, não quero programar, não quero fazer nada disso. Poxa, eu sei que dá mó grana, que é legal, mas assim, acho que não nasci pra isso. Ele falou: Não, mas é um produto de marketing, você manja muito de marketing, então tenta aí. E eu lembro que eu estava participando de outros processos seletivos já,
E era a minha última opção. Essa era a minha última opção, mas quando chegou a carta ali de proposta, eu falei, eu vou nessa. Eu pagava o dobro. Eu falei, não, vou realmente Vou me arriscar. arriscar. E aí, quando eu cheguei nessa área, não tinha, gente, não tinha nenhuma pessoa preta. Nenhuma, assim. Era uma área que tinha, sei lá, 300 pessoas e não tinha uma pessoa preta. Né? Então, eu já falei, poxa, que esquisito, né? Eu sei, no marketing também, eu sei que tem poucas pessoas pretas, né? Mas, assim, na tecnologia, tava ali em produtos digitais, não tinha ninguém. E aí, a Produto Preto, essa história até contei numa palestra que eu dei 2 semanas atrás, que muita gente veio me perguntar, né? Como que nasceu o Produto Preto? Como nasceu o Produto Preto? Nasceu porque essa empresa que eu tava fez uma trilha de conhecimento. Uhum. E eu percebi também que não tinha referências. Além de eu ser a única preta na empresa, não tinha referências pretas. Então, né, vai assistir a palestra de não sei quem, é uma pessoa branca, homem branco, né? Uhum. Aquela mesma coisa de sempre. Sim. E aí fizeram a trilha de conhecimento. Eu falei assim, nessa trilha de conhecimento de vocês aí, tem alguma pessoa preta? Porque eu tô procurando alguém preto pra me inspirar, né? Ai, Amanda, não tem. Mas se você souber de alguém, é sempre assim, né? A pessoa preta tem que conhecer a outra pessoa preta. Você que tem que fazer a indicação, né? Exato. Aí eu falei assim, pô, eu também não sei, mas eu vou procurar, né? Porque eu não consigo ficar quieta. Aí eu participava de outras comunidades de produto e falei, gente, quem são as pessoas pretas que vocês têm de referência, né? E aí me citaram alguns nomes, a Carla Renock também tá na Produto Preto, mas assim, poucas pessoas, né? Sim. E aí, numa dessas comunidades, alguém respondeu assim: poxa, eu tenho uma comunidade negra, Black Women Product Managers, não sei o que lá, tipo, mulheres pretas, né, de produtos digitais. Por que a gente não faz uma dessa aqui? Eu fiquei quietinha, falei, não, comunidade dá trabalho, já geri comunidade, poxa, eu tô quietinha aqui, acabei de sair de um burnout, vou ficar tranquilinha na minha e tal. Né, enfim, época de pandemia, gente. A Sim. Produto Preto nasceu na época de pandemia. Acho que isso é bem importante porque ajudou as pessoas a se aquilombarem, né? Uhum. Que era muito importante. E aí eu falei, tá bom, vamos juntar um grupo pra gente criar uma comunidade, né? E aí, assim, tinha umas 10 pessoas, mais ou menos, e eu postei no LinkedIn. Ai, gente, olha, quem quiser criar uma comunidade de pessoas pretas em produtos digitais, na tecnologia e tal, chega junto que a gente está pensando, a gente está organizando uma comunidade. Eu não imaginei esse post no LinkedIn, viralizou. E em 3 dias tinha 300 pessoas na comunidade. Então, assim, era para montar uma comunidade, virou uma Já tinha comunidade. ali. Eu gosto de falar, né, em termos de tecnologia, que é um MVP que escalou muito rápido, né? Porque o MVP é um produto, a gente fala que é o mínimo produto viável, Uhum. né? Então era para ser uma ideia de comunidade e acabou virando uma comunidade muito Já foi. grande, assim. Então foi muito legal. Foi nessa de ficar procurando uma representatividade, a gente foi se aquilombando. Então, a Produto Preto tem 3 anos. Em 3 anos, vai fazer 4 anos em janeiro já. E ali a gente se junta, né? Um dos valores. Acho que devo estar até adiantando já algumas perguntas suas. Sem Eu falo problema. bastante. Sem problema. Mas Aqui a gente gosta que fale que mesmo. fale mesmo, né? Eu vou falar. E um dos valores da Produto Preto é o protagonismo, né? Então, todas as ações que a gente faz visa ter o protagonismo das pessoas pretas. Então, participação de eventos, a gente não quer só estar lá no evento, que é importante também, mas a gente quer ter palestrantes nesses eventos. Uhum. Então, eu faço parcerias com algumas escolas, também indico pessoas para palestras, né? A gente fala muito nesse lugar de protagonismo mesmo, sabe? De liderança, né? Isso é algo que eu busco bastante. E aí, acho que você perguntou também da questão de como é ser uma mulher negra hoje Sim. no mercado de trabalho. Bom, eu sou a negra única, gente. Eu acho que muita gente sabe o que que é isso. Então, eu sou a única liderança negra ali da área. Enfim, então, mas a minha ideia é sempre desenvolver as pessoas para que tenham mais gente ali, né? Uma vez, uma das minhas grandes inspirações é a Viola Davis, né? E uma vez perguntaram para ela assim, por que que a representatividade é tão importante? E ela falou, as pessoas precisam ter a materialização do sonho delas, elas precisam saber que isso é possível. Então eu quero representar isso, assim, eu vejo que as pessoas pretas na Globo olham pra mim e falam, caraca, eu quero ser igual a Amandinha, que ela vai lá e ela fala, e às vezes eu vejo que as pessoas vêm pedir coisas pra mim, e quando abriu uma vaga de emprego no meu time, todo mundo veio se aplicar e quis saber como que era pra poder trabalhar comigo. Então eu quero ser essa referência mesmo, eu quero multiplicar, não quero continuar sendo a única negra, né, a única pessoa preta ali. Eu quero multiplicar, eu quero desenvolver as pessoas para que elas estejam nesses lugares também e até acima, né? Mas é engraçado você trazer isso, porque a gente tem dados aqui que, segundo a PNAD, né, apenas 20% dos especialistas em tecnologia são mulheres. E aí, se a gente for
né, fazer um recorte para mulheres negras, isso vai ser ainda menor. E aí você Uhum. tem esse trabalho do coletivo. Como que isso pode atuar para mudar essa porcentagem, assim, e para poder trazer mais pessoas pretas para esse mercado, para termos mais Amandinhas Uhum. atuando nessa área? Sim, a Produto Preto também ela é inspirada em outras iniciativas, né, e eu lembro que quando eu recebi esse convite, eu fiquei pensando: "O que que eu vou falar?", né, eu logo pensei em 3 mulheres pretas que têm comunidades, uma delas é a Deza, da Froiatec, então, assim, eu sou apaixonada pela Deza, pelo trabalho dela, me inspira muito, assim, óbvio que se não fosse a Deza, em momentos de aquilombamento, quando tem a Froiatec Conf, que eu amo, que eu me inspiro em outras mulheres negras também, eu lembro também da Helena. A Helena Bertô, ela é líder de diversidade e inclusão no Nubank, né? E uma vez ela disse assim, nessa conferência, eu nunca mais esqueci, e eu guardo isso para minha vida, e eu falo para outras pessoas, que é: a gente tem um compromisso histórico com o passado e com o futuro. Com o passado de quem abriu o caminho para a gente estar aqui e com o futuro para a gente continuar abrindo o caminho, Uhum. né? Então, assim, são essas mulheres negras que, apesar de serem, né, é um número menor, elas fazem um barulho gigante, Elas né? impactam, né, Elas gente? impactam, então tem a Deza, tem a Karen Santos da UX para Minas Pretas, que é uma edtech agora também, né? Enfim, faz um trabalho incrível dentro de tecnologia. Tem a Uhum. Grazi Mendes da ThoughtWorks, que é uma consultoria de tecnologia também, que já prestou consultoria para a Globo, inclusive, que é gigante. Então, assim, é isso. Apesar de sermos poucas, por enquanto, a gente está se multiplicando. A gente está se Sim. multiplicando. Assim, também, né? Óbvio que tem essa representatividade das mulheres negras, mas todas essas, tirando o Ex para Minas Pretas, que é bem focada mesmo em mulheres, a Afroiá, Produto Preto, a gente também fala sobre homens pretos também, porque é Uhum. importante, né? Nesse cenário, por exemplo, que eu vivo hoje, não só mulheres, mas também não tem homens pretos também. Então, né, a Angela Davis fala, né, raça antes de gênero, né? Então, óbvio que é muito importante ter mulheres pretas, mas a gente também acha importante ter os homens pretos com a gente também. Sim. E aí, além da questão da representatividade, também tem a questão do acesso, né? Você falou no início, né, que você não queria tecnologia. Acho que, de uma maneira geral, a gente não é muito encorajado, a não ser com as tecnologias do dia a dia, que a gente estava até falando antes da Uhum. gravação, de que ficaram muito naturais, mas como incentivar as pessoas a ir para esse mercado, principalmente pessoas negras, quando a gente tem essa questão de acesso, de conhecer plataformas, enfim. Uhum. Boa, você trouxe dados, eu também tenho dados aqui, inclusive sobre acesso. Olha, a gente trabalha com dados, dados são muito importantes, viu? Sim, gente, assim, assim, em qualquer área, né, mas para você conseguir convencer as pessoas, né, é importante que você esteja bem embasado e os Sim. dados ajudam bastante. Eu tenho bastante coisa aqui. É uma das coisas que fala sobre acesso, né, então por Aham. que que a gente precisa falar sobre pessoas pretas em produto? Tem uma pesquisa da Quem Coda BR que mostrou que 32% das equipes de tech não tem nenhuma pessoa preta. Então é bastante, né, gente? A gente está falando de, né, sei lá, mais da maioria da população, mas 32% da equipe tech não tem nenhuma pessoa preta. Sim. E as equipes de tech que têm diversidade, que são 68,5%, não tem só 10% são pessoas negras. Então, assim, tem diversidade, mas é do quê? De gênero, de orientação sexual, enfim, que é sempre importante, mas é isso, né? Acho que Elas se limitam, né? na pirâmide da diversidade, né, a mulher preta, a mulher trans preta, é sempre a base dessa pirâmide. Uhum. E aí, tem uma outra pesquisa que aí fala sobre acesso mesmo, né, Uhum. Potências Negra Tech. Que 59% das pessoas entrevistadas, elas têm interesse na área tech, mas elas não atuam. E aí perguntaram por quê? Por que que elas não atuam? 29% não enxerga oportunidade. É óbvio que você não vai enxergar oportunidade. Se você não está vendo ninguém naquele lugar fazendo, né, o que você quer fazer, fica difícil. Então, por isso que é preciso ter pessoas ali Sim. negras fazendo para que as pessoas se enxerguem ali. Uhum. 21% não dominam o inglês. Foi o que eu disse no começo. É tudo muito inglês, tudo muito gourmetizado e tal. Então, por falar muitas coisas em inglês, as pessoas pensam, poxa, primeiro eu preciso saber inglês para depois eu conseguir trabalhar com tech. E não é bem assim. Tem pessoas que não dominam o inglês, mas que conseguem trabalhar em tech, porque são termos muito específicos que você vai Uhum. aprendendo. Então, dá para fazer sim. E 15% acham um investimento elevado. Então, assim, gente, curso de produtos digitais, de tecnologia, geralmente são muito caros. Sei lá, R$ 3.000, R$ 1.500, enfim, então é tudo muito caro.
o que que eu sempre incentivo, assim, é as pessoas a procurarem as comunidades, porque as comunidades fazem, criam viabilidades, de cursos, de parcerias. Então, a Produto Preto, eu lembro que quando a Produto Preto nasceu, a gente fez uma parceria com uma escola de produto, e aí a gente fez uma turma exclusiva negra. A gente fez uma turma inteira, acho que tinha 32 pessoas, era só a turma da Produto Preto, e aí Sim. eu cheguei nos caras e falei: "Mas tem professor preto? Tem professora preta?" Porque Sempre também não tem uma. adianta, né. Sempre Aí tem, né? tinha um único, que ele foi lá dar aula pra galera. Então é isso, assim, sempre tem um desconto, sempre tem uma bolsa de estudos, tipo, procurem comunidade, gente, tem muita comunidade, enfim, preta, que dá um acesso a esses cursos também. É porque eu acho que quando a gente fala de pessoas negras, a gente fala dos processos pelos quais a gente passa, sabendo da história do nosso país, a gente fala de acesso em todos os níveis, né? Não só da oportunidade de chegar, mas do dinheiro para aquela oportunidade chegar, né? Então, eu sinto que tem um distanciamento da galera com a tecnologia, quando a gente fala de pessoas negras e periféricas, exatamente por isso. E aí eu queria saber mais outras possibilidades que o coletivo propicia, né, para pessoas negras para poder aproximar, né, a tecnologia delas. Você citou aí a turma, se tem mais coisas assim para a galera que está assistindo a gente, que quer seguir nesse ramo, o que você pode indicar aí? Boa. A gente estava falando de inteligência artificial, né, um Aham. pouco antes de começar aqui. Eu acho que tem ajudado muito no aprendizado das pessoas, então qualquer coisa que você pergunte, ele vai responder. Gente, eu uso a inteligência artificial para criar palestras, sabe? Então, é isso, assim, criar uma trilha de conhecimento. Uhum. Gente, eu quero começar em tecnologia, por onde eu começo? Você pode perguntar isso na inteligência, né, no Google, na inteligência artificial, ele vai te responder. Tem Aham. cursos gratuitos também. Então acho que é isso, assim, né? Primeiro, eu acho que muito bom também é conversar com gente que tá na área, para você, porque isso foi uma decisão minha também. Eu conversei com Uhum. pessoas de tipo, como que vocês fazem? Como que é o dia de vocês? Né? Por exemplo, eu tenho muitas reuniões no dia. Eu já sabia disso, né? Porque alguém me contou, gente, não, tem muita reunião por dia e tal. Então tente conversar com essas pessoas. Gente, pessoas são muito acessíveis. Então a Uhum. Deza da Froiatec, manda uma mensagem para ela lá, sabe? A Karen, são pessoas muito acessíveis mesmo. Pro A coletivo, Grazi, né? o coletivo. Então, conversem com as pessoas, entrem nas comunidades, né? Participem de cursos, façam cursos, participem de eventos também. Gente, evento é muito importante para network, para alguém te indicar para uma outra vaga lá, né? Outra palavra em inglês, né? Mas assim, de aquilombamento mesmo, né? Uhum. Tem uma iniciativa muito boa que não é só de tecnologia, são de várias áreas, que Uhum. chama Black Office. Tem aqui no Rio e tem em São Paulo também. Então, assim, vai num Black Office, acontece uma vez por mês, vai no Black Office, conheça pessoas, conversem com elas, que eu acho que ajuda muito, assim, a inspirar as pessoas a fazerem essa transição de carreira ou iniciar numa carreira de tech. Bom, Amanda, você disse que o seu processo, a sua transição de carreira não foi pensada, ela foi. Uhum. Mas quais foram as dificuldades, essas barreiras que você sentiu, para além, obviamente, que você já disse, de ser a única pessoa negra, às vezes, no espaço? Quais foram as dificuldades de se colocar nesses lugares e também de ser vista também como uma liderança ali? Sim. Já é uma grande dificuldade por ser a única pessoa preta, né? Então, na pandemia saiu também uma pesquisa de que as pessoas ficaram muito cansadas, né, de estarem na câmera, com a câmera ligada o dia todo. Uhum. E aí disseram que as pessoas mais impactadas eram mulheres pretas. Porque elas têm que gesticular, elas têm que falar mais alto, né? É muito difícil da gente colocar as nossas opiniões, né? Então, quando eu cheguei, por não ter experiência, né, tinha um vocabulário todo de tecnologia que eu não conhecia, mas eu sempre fui pedindo muita ajuda. Gente, isso é uma dica de ouro que eu recebi quando eu estava no meu estágio, que é procure um mentor, procure um patrocinador para você dentro de uma empresa. Isso é Uhum. sempre importante, alguém que vai vai comprar suas ideias, alguém que vai te ajudar. Então, na época, eu tive uma chefe muito legal também, que me ajudava para tudo. Então, eu confiava nela, ela confiava em mim. Uhum. Eu acho que é importante a gente pedir ajuda. Às vezes a gente fica naquela coisa assim, eu não posso pedir ajuda porque você é menor. Não, pode pedir ajuda e é isso. Tente se aquilombar dentro da empresa, né? Eu fico brincando que eu tô montando o meu quilombo lá na Globo, né? Eles já têm os grupos de identidade racial, mas a gente tem que criar mini quilombos até a gente ter um quilombo gigante também. Então, eu acho que é isso, assim, peça ajuda, e encontre alguém para te patrocinar ali na empresa, que isso é muito importante. Gente, relação empresa é muito importante, assim, domine
domínio técnico, né, cursos, essas coisas, como eu disse, são muito importantes, mas assim, essa comportamental, habilidades socioemocionais, de saber conversar, é isso, assim, eu estudei comunicação não violenta durante uns 3 anos, e eu sei que isso me ajuda muito, assim, na hora de me impor, na hora de pôr as minhas ideias, às vezes as pessoas... Gente, eu trabalhei com Boninho, né, eu trabalho na Globo, então assim, né, às vezes, como você consegue colher um feedback de uma pessoa que é um pouco mais fechada, né? Então, já participei de reuniões assim, então acho que é isso, assim. Não foca só na parte do que a gente chama de hard skills, né? Na parte técnica, foca também nessa parte comportamental, comunicação não violenta, peça ajuda, seja vulnerável, tá tudo bem você não saber tudo, ninguém sabe de tudo, né? Apesar de que eu acho que algumas pessoas se comportam assim, mas eu acho que tá tudo bem você não saber, porque você aprende, né? Quando você não sabe, você aprende, tá disposto a aprender. Eu acho que as pessoas vão com medo, sem essa mente aberta das possibilidades que você consegue quando você já está lá dentro, né? Uhum. De se jogar mesmo e ir. E aí a gente sabe que tanto o mercado da tecnologia como o mercado de trabalho, de uma maneira geral, ele é historicamente arquitetado para pessoas brancas, homens, ascenderem ao poder, enfim. Mas qual a importância de ter esses grupos de apoio que possibilitem não só as pessoas negras a entrarem nesses mercados, mas de se manterem lá? Porque também a gente fala sobre entrar e depois que você entra. Uhum. A galera fala muito disso na época da faculdade, né? Você entrou na faculdade, uhul, E agora? comemorei. E agora? Uhum. Como que eu saio? Como eu vou me manter lá? Enfim. O perfil do profissional digital é um homem branco do Sudeste de 26 a 30 anos, né? Então, quando a gente está falando da área de dados e desenvolvimento de software, são só 2 pessoas negras a cada 10 pessoas, né? E aí a área que eu tô, que é produtos digitais, é a área com menos pessoas pretas, são só 16% das pessoas pretas. Meu Deus. E aí, dessas 16% das pessoas pretas, que eu acho que isso é importante, que é a parte que liga com a liderança, 39% ganham até R$ 3.000, né, o salário menor, e só 13% ganham mais de 10.000. Então, assim, são, né, dos 16%, 13% que está na liderança que está ganhando mais de R$ 10.000, né? E, assim, como ser uma preta única nos ambientes é sempre bom. Eu tenho amigas que eu sempre desabafo com elas, né? E a gente passa pelas mesmas coisas. Então, toda hora eu tô chorando com a Juju, não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo. Tá sendo difícil implementar uma ideia ou, de alguma forma, não tô conseguindo avançar como eu gostaria. Então, ter outras mulheres negras passando pela mesma coisa que eu, assim, e trocar, ajuda muito. Gente, é o quilombo. Aquilombamento é isso, assim, é realmente a gente ser acolhido. Tem amigas que puxam minha orelha também, não fala só o que eu gosto, fala, Amanda, e se você tentasse de uma outra maneira? Ou, Amanda, você tá focando muito tempo numa coisa que não vale a pena, né? O meu companheiro também, de certa forma, coitado, ele me escuta muito o dia inteiro, né? Mas é importante também a gente trocar sobre isso, assim. Porque é isso, né? A gente chegou, mas continua sendo difícil, né? A Sueli Carneiro fala muito sobre os nossos direitos não estão assegurados. A gente pode perder os nossos direitos a qualquer momento. Então, a gente tem que estar sempre atento, né? E atento e forte. Então, acho que eu me fortaleço muito nessas comunidades com as minhas amigas, enfim. Amanda, eu estava aqui pensando em tudo que você estava falando e também do que a gente falou anteriormente, que a gente fala muito sobre o mercado da tecnologia, né? É o nosso mote aqui, mas eu também fiquei pensando sobre como a tecnologia também ela é uma forma de nos promover para o mercado de trabalho de maneira geral. Uhum. E aí, a gente, quando fala em tecnologia e mercado de trabalho, a gente pensa muito hoje em dia nas redes sociais, é inevitável. Você até falou mais cedo, né, quando você começou com essa parte de produtos digitais na questão da tecnologia, mas que outras tecnologias também podem ser úteis para os jovens, para o mercado de trabalho, independente da área que eles desejem atuar. Acho que é legal a gente falar. Eu falei que a Produto Preto viralizou no LinkedIn, né? Então, gente, estejam no LinkedIn, é muito importante estar no LinkedIn, né? E aí a IA também ajuda, né? Você pode colocar lá o seu currículo e falar, me ajude a criar um resumo da minha experiência, ela vai ajudar. Gente, óbvio que tem que ter o seu toque, você tem que revisar e tal, mas já ajuda muito, assim. E eu acho que é importante, que eu falei também na parte da transição, né? Sempre entender quais são as experiências
experiências que você teve que agrega valor. Poxa, eu vendi um contrato, eu negociei, né? A gente fala muito de. Eu acho que toda área tem isso, no marketing era assim. Por isso que eu falo que marketing e produto digital se mistura muito. Você tem que lidar com muita gente o tempo todo, né? E aí lidar com gente é muito difícil. Então, quando você consegue de fato vender uma ideia, coloca lá que você vendeu uma ideia, que você implementou um projeto, quais foram os resultados disso, né? E aí no LinkedIn sempre. Gente, eu, por exemplo, não faço, tá? Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Produz conteúdo no LinkedIn, sabe? De coisas que você faz, dos projetos que você tá, né? E, poxa, eu tenho uma funcionária nova lá, a Marcela, e a gente fez uma ação muito legal de levar fãs para visitar as novelas, a cidade cenográfica, né? Fãs de novela. E ela postou no LinkedIn, eu fiquei tão feliz, assim. O Felipe também, que é do meu time, que liderou um projeto. Então, assim, postem nas redes sociais. As minhas amigas falam muito, né? Elas falam, Amanda, você vive dando palestra, você vive participando das coisas, posta mais sobre isso. Isso é uma forma de inspirar outras pessoas também. Eu acho que as redes sociais ajudam nesse sentido também. Você inspirar outras pessoas. Eu fui muito inspirada também por essas pessoas. E talvez se elas não compartilhassem as experiências delas nas redes sociais, tanto as partes boas quanto as partes ruins, as dores também, eu talvez não tivesse tão inspirada para estar onde eu tô, né? Então use as redes sociais para isso, assim, para inspirar outras pessoas, para compartilhar projetos, compartilhar ideias, tirar dúvidas, aprender, né? Foi isso, assim, a Produto Preto nasceu porque eu joguei lá na rede social, tô pensando em montar uma comunidade. Criou uma comunidade. Então, assim, muitas coisas grandes, né, podem acontecer porque a rede social tem um alcance muito grande, um impacto muito grande. Então, use para tudo, para tudo. E eu acho que é importante também usar para celebrar. Né? Porque eu acho que a gente fala muito sobre as dificuldades, as barreiras e tal. Óbvio que eu tô num lugar mais de privilégio agora, porque eu tô numa liderança. Mas, gente, celebre cada passo. Não espere alcançar um sonho para celebrar. Vai celebrando as pequenas conquistas, sabe? É muito importante. Já é muito difícil ser uma mulher preta, um homem preto na sociedade hoje. Então, só da gente estar vivo hoje é algo para ser celebrado. Então, comemore com a sua comunidade, com seus amigos, né? Use a rede social para isso também. E por falar em dicas para mercado de trabalho e como usar a tecnologia para isso, eu tenho uma dica para você. É para você conhecer o Coletivo Online. É um programa gratuito de capacitação que está abrindo portas no mercado de trabalho para jovens de todo o Brasil, gente. De todo o Brasil mesmo. Então, se você está buscando aquele primeiro passo para iniciar a sua trajetória ou dar um up na sua carreira, essa é a oportunidade perfeita. Então, cola lá no Coletivo Online, faça sua inscrição, é gratuito e eu acho que também é uma forma de você, né, ver a tecnologia não como um inimigo, mas como um Isso. aliado, né? Sim. Engraçado porque a gente tá falando de jovens, mas eu lembro de, na pandemia, ver a minha avó toda atrapalhada com a tecnologia e depois de um tempo ela sabia mexer até mais que eu. Uhum. Então acho que também tem um lugar da gente perder o medo e depois fica muito natural, Sim. né? A tecnologia ela é para ajudar, né? E a gente educa a tecnologia, né? Quando a gente está desenvolvendo, até trazendo um pouquinho de experiência de tecnologia, mas quando a gente está desenvolvendo alguma iniciativa, né? Algum aplicativo, alguma coisa, a gente sempre está pensando no usuário, né? A ideia, assim, às vezes não. Na verdade, eu vejo que empresas não fazem pensando no usuário, elas estão mais pensando no lucro, mas eu tento pensar no usuário, assim, gente, tipo, eu preciso facilitar a vida dessa pessoa. Se ela está usando a tecnologia porque ela precisa de ajuda, né? Então a gente sempre estuda assim, não sei, vamos fazer um aplicativo que pessoas mais idosas vão usar, por exemplo, saúde. Eu fazia isso, eu fazia chatbot na área de saúde. Então a gente sabia que a maioria das pessoas que acessavam ali são idosas. Então assim, o caminho mais fácil, vamos colocar todas as informações possíveis que ela não precise buscar. Poxa, se ela não está conseguindo ajuda, vamos colocar um atendente já para responder, né? Então sim, é isso. A tecnologia é para ajudar as pessoas e, de certa forma, a gente educa a tecnologia, porque a gente que é de tecnologia tá de olho o tempo todo tentando entender se está funcionando. E quando não funciona, a gente muda a rota, porque tem que funcionar para, né, para o usuário final ali, seja dependente da idade, né, do conhecimento que tem. Então, é isso, assim, a gente vai usando para ajudar. Eu uso muito para ajudar, foi o que eu falei, assim, preciso construir uma palestra, eu vou lá e coloco no chat GPT e aí falo, ele fala, você precisa fazer a introdução, fazer isso, aquilo, não sei o que lá. Então, me ajuda bastante, assim. Nossa, Amanda, a gente tá falando aqui. Aí eu dei o exemplo da minha avó, mas a gente também tava falando antes da gravação, né?
que até os jovens, às vezes, a gente se atrapalha. Assim, tem Uhum, muita coisa para aprender, acho que tem muita coisa nova surgindo e tudo mais. Mas para quem tem esse interesse de seguir na área tecnológica, principalmente mulheres negras que estão assistindo a gente, quais as áreas tecnológicas que você acha que são legais de começar a carreira para quem quer se arriscar, para quem ainda está buscando a questão do acesso, das uhum, possibilidades ainda? Como começar, assim? Acho que todo mundo tem um pouco dessa dúvida, né? uhum. Sim. A gente falou muito de dado aqui, né? Aham. E, sei lá, acho que uns 2 anos atrás, na época da pandemia, o que estava bombando era produtos digitais mesmo. Essa coisa de desenvolvimento de tecnologia, de negócio. Uhum. E hoje o que está bombando é dados. É a área de dados, né? Então, Sim. apesar de ter muitos artigos dizendo o chat GPT vai tomar o seu lugar, né? Você bota a planilha lá, ele cospe já as análises. Gente, ele não sabe tudo, é o que eu digo. Ele não sabe tudo, ele é alimentado por pessoas também. Uhum. Então, acho que uma área bem legal para se aventurar agora é essa área de dados. Assim, gente, tudo que a gente faz é baseado em dados. É importante a gente ter dados, né? Como eu disse, para se embasar. Então, eu tenho uma amiga também, preta, a Carol Marmucci, e ela. É o que eu falo, sigam pessoas para se inspirar, perguntem para elas, entendeu? Veja quais são os conteúdos que elas estão produzindo, né? Eu gosto muito da parte de UX, que é User Experience, experiência do usuário, né? Que eu comentei que tem UX para Minas Pretas, da Karen Santos, que é essa jornada, assim, eu adoro Uhum. ver, assim, tipo, o usuário chegou no G-Show, ele consumiu novela, aí ele foi pro BBB, aí ele consumiu 2 minutos de vídeo não sei aonde, eu adoro ver essa jornada, que é para facilitar também, né, a Uhum. pessoa encontrar as informações que ela precisa. Tem a área de desenvolvimento também, que, enfim, essa área acho que é a que mais tem homens e menos tem mulheres, Uhum. né, mas tem um programa que chama Programaria também. Gente, tem várias. E assim, quando você entra numa comunidade, você acaba conhecendo várias outras comunidades, porque sempre tem um monte de coisa rolando entre os Uhum. grupos, então, né, iniciativas como você falou também. Então, assim, acho que user experience, dados é muito bom, produtos digitais também. Então, assim, gente, eu não mexo com tecnologia exatamente todos os dias, né? Isso é meio esquisito. Mas eu não fico desenvolvendo. O que eu faço é a partir do negócio. Então, assim, Uhum. ai, não sei o quê, não quero ficar codando, porque eu também falei isso e uma vez eu estava codando no meu chatbot, eu falei, meu Deus, eu cheguei nesse momento, eu tô codando no chatbot. Mas assim, mais por curiosidade e tal, peguei um tutorial, então assim, peguei um tutorial, não pedi pra ninguém, né? Poderia pedir ajuda, mas eu nem sabia como começar. E aí eu procurei um tutorial lá na internet, como criar formulário no Rasa, no chatbot, não sei o quê. E aí tava codando. Então, assim, se você não gosta de codar, vai para a área de negócio mesmo. Produtos digitais tem muito essa parte de negócio, Uhum. né? Tem a tecnologia é gigante, né? Tem muita coisa, assim. Então, tem mais a parte de software, tem mais a parte, né, de hardware também, enfim. Então, se você gosta de dados, se você gosta desses desafios de negócio, a parte de produto digital é bem legal. Bom, e aí, depois desse papo nosso, eu queria muito saber de como o mercado da tecnologia mudou, né? Você já deu vários exemplos aqui de mulheres pretas, de pessoas negras que estão nesse mercado, que estão trazendo mais pessoas negras para esse mercado. Eu acho que esse episódio, viu, galera, é um episódio de dicas. Hum, Acho que a Amanda trouxe várias dicas, várias pessoas para seguir, para se inspirar também. sim. É, mas pensando no futuro, em termos de diversidade, questão racial, questão de gênero, né, que é o nosso mote aqui no programa, como que você vê a tecnologia, o mercado da tecnologia daqui a, por exemplo, 5 anos? Eu sempre falo que eu tenho um sonho que é ter um hub tecnológico em Salvador com a minha galera, assim. Eu sempre falo porque eu conheço muita gente preta que sabe muita coisa. Sendo assim, muito sincera, eu falo isso para as pessoas, assim, eu quero que a gente esteja fazendo dinheiro pra gente, né? Agora eu tô trabalhando pra Globo, mas assim, eu quero em algum momento trabalhar pra mim, entendeu? Enriquecer a Uhum. minha comunidade, gerar mais oportunidades, né? Eu acho que as empresas já estão abrindo bastante processos seletivos, vagas afirmativas para as pessoas pretas. Então, Uhum. né, eu disse, eu tenho 4 pessoas pretas no meu time, foram de vagas afirmativas, eu não precisava nem falar porque as pessoas já sabiam, né? Então, Uhum. quando eu recebi indicação já era de pessoas pretas. Eu vejo essas comunidades se fortalecendo muito. Então, é isso, foi o que eu falei, pequenos quilombos que de repente pode virar um quilombão, assim, e Uhum. a gente liderar as nossas próprias iniciativas, assim. Então, se eu pudesse falar como vai ser o mercado tecnológico, as pessoas pretas, eu quero que elas estejam liderando os seus próprios negócios, sabe? Fazendo dinheiro para elas mesmas.
Uhum. Aí tá tudo bem trabalhar para a empresa, mas assim, eu acho que a gente ganhar o nosso dinheiro é mais legal. E pensando agora no coletivo também, né? Porque ele foi um projeto que também nasceu e que está ajudando, está impactando de maneira muito positiva o mercado tecnológico para as pessoas negras e periféricas também. O que você pretende para o coletivo, para o futuro também, para ampliar essa ajuda, esse impacto que ele já tem? Boa. A Produto Preto, ela é muito orgânica, né, eu Uhum, gosto de brincar, assim, não tem ninguém super cuidando da comunidade, as coisas vão acontecendo, uhum, tem gente que precisa de mentoria, tem gente que dá mentoria, tem escolas que procuram a gente para dar desconto, porque vê valor nessa parceria, né, ou para dar bolsas, então, assim, uhum. a gente ficou um tempo, eu lembro que no começo foi mó gás, a gente fez os Aham. valores da Produto Preto, visão, enfim, a gente se organizou muito, a minha ideia, né, a nossa ideia sempre foi essas pessoas que estão fazendo transição, a gente fazer processos que a gente já trabalha em tecnologia. Então, a gente trabalha muito Uhum. com metodologia ágil. Então, a gente queria aplicar essas metodologias ágeis na organização da comunidade, para que as pessoas pudessem ter um case, né? Um projeto. Então, falar assim: olha, eu não tenho experiência em produto, mas na Produto Preto eu aprendi a fazer isso e aquilo. Né? Então, no começo, assim, dei muito gás e tal. E aí, eu lembro que quando eu recebi a proposta para trabalhar na Globo, eu pensei, cara, eu não vou ter mais tanto tempo para Produto Preto. Eu lembro que foi difícil, abrir búzios, enfim, pensei muito. E aí eu falei, ok, eu vou estar cumprindo meu propósito agora na Globo e a Produto Preto vai continuar caminhando, né? E continuou assim, eu tenho uma amiga super de confiança, a Carla, que mantém um negócio de pé também e faz sorteio das coisas e tal. Mas eu percebo que quanto mais iniciativas a gente faz, mais as pessoas ficam interessadas em ajudar. Então a gente vai fazer um chamado para voluntariado também, para as pessoas se organizarem, porque voluntariado é meio difícil, sabe? Tipo, gente, a gente já tá fazendo muita coisa durante o dia. E Uhum. aí se dedicar a um projeto é difícil, mas eu vejo que as pessoas estão engajadas, elas veem as ações da Produto Preto e elas se engajam e querem ajudar. Então, eu me inspiro muito na UX para Minas Pretas, que virou uma edtech. Então, eu já pensei nisso, assim, esse Produto Preto pode virar uma edtech também, né? Que a gente possa dar, em vez da gente fazer parceria de cursos, a gente dá cursos. É aquilo que eu falei. Ter Uhum. professores pretos, ter professoras pretas e dar mentoria. E para isso a gente precisa de dinheiro, né? Então, a gente já pensou em escrever edital, concorrer edital, pedir financiamento. Então, eu espero que a Produto Preto consiga também se tornar uma edtech no futuro, para que a gente possa ampliar esse impacto, né? Bom, Amanda, foi muito bom falar com você. Foi um prazer conhecer você, o Uhum. trabalho também do coletivo e de toda essa trilha tecnológica. Eu dei minhas referências de dia a dia, né? Mas eu imagino que isso seja muito importante para quem está realmente querendo embarcar na carreira do mercado da área digital, né? De tecnologia, mas também quem precisa da tecnologia para embarcar em outros ramos do Uhum. mercado de trabalho. E aí, para a gente fechar, eu queria que você, se você puder, né, dar uma dica assim de ouro para alguém que está embarcando nesse meio da tecnologia, um jovem, que ele, qual é a sua dica de ouro, assim? Eu acho que quem está perdido sempre gosta de uma dica, né? Então, Sim. Sim, boa. Gente, eu falei muito sobre mentor, né, mentora, então, assim, busque uma pessoa que possa te ajudar, de fato, no dia a dia, assim, busque uma mentora, alguém que seja referência, ou alguém que está passando pela mesma coisa que você, troque essas experiências, é muito importante, né, eu acho que, assim, dei várias dicas de sigam várias pessoas, vejam o que elas estão fazendo, mas eu acho que ter uma mentoria ajuda muito, assim, eu tive mentoras, eu tive mentores durante a minha carreira que me ajudaram muito, assim, ah, Amandinha, não vai por esse caminho, vai pelo outro, eu passei por essa experiência. Então, às vezes, alguém só para te apoiar, às vezes você já tem tudo com você e precisa só de alguém para te apoiar, para te dar essa força, né? Então, busque pessoas mentoras para te ajudar nessa jornada. Né, um dos valores da Produto Preto é o coletivo, né? Apesar de ter o protagonismo, eu lembro que a gente ficou tipo, ai, mas como que é protagonismo e coletivo? Sim, dá pra gente ser coletivo e protagonista. Então, assim, a gente nunca anda só, né? A gente sempre tá junto com outras pessoas, então busque outras pessoas para te apoiar e te ensinar, e, enfim, você aprender com elas. muito obrigada, Amanda. Você quer deixar também redes sociais, contatos seus do coletivo para a galera?
Esse é o momento. Tá. A gente não. Então, né, como eu disse, a gente não movimenta muito as redes sociais, gente, é muito importante. Eu lembro que o pai de santo já puxou minha orelha e falou: você tem que movimentar mais a Produto Preto, né? Mas não consegui. Mas a gente tem lá, @Produto Preto no Instagram, Produto Preto no LinkedIn, Amanda Araújo no LinkedIn também. O meu Instagram, gente, eu quase não entro. Mas é isso, assim. Aí eu tenho toda a lista também, gente. Posso mandar o nome das pessoas e mais nomes ainda para vocês seguirem. Mas estejam no LinkedIn, me chamem no LinkedIn. Eu demoro um pouco para responder, mas eu respondo, eu juro. Podem me chamar se tiverem dúvidas, quiserem outras referências, enfim. Eu tô à disposição. Muito obrigada, Amanda, por esse episódio incrível, magnífico de mulheres negras na tecnologia. Obrigada a vocês. O Ecos tem produção de Matheus Ramos, Lorena Cardoso, coordenação de comunicação de Gerson Pita, sob a direção de Thaís Bernardi. Este podcast é uma produção do NPTV, uma iniciativa do Notícia Preta em parceria com o Instituto Coca-Cola Brasil. Muito obrigada!